Eu sou Maria Georgina Rodrigues e a maioria me chama de Georgina, né, para diferenciar, porque tem tantas Marias. E eu nasci numa fazenda chamada Fazenda das Caldas, município de Aragarças. Mudamos para a cidade em 64, na época da guerra, né? E vim de uma família humilde, muito humilde financeiramente. Nós chegamos na cidade 6 irmãos, já tinha 2 já crescidos, fora de casa, trabalhando. E tivemos que todo mundo procurar o que fazer devido à nossa situação financeira, que era muito fraca, né? E trabalhei como empregada doméstica, hoje se fala secretária, né? Na época era empregada mesmo. E trabalhei muito tempo como empregada doméstica. Minha mãe foi lavadeira de roupa para os outros. E com o passar do tempo, o último emprego que eu tive na casa de uma senhora, ela, uma costureira renomada, né? Hoje mora em Goiânia. E eu tinha muito interesse em fazer algo que pudesse me tirar daquela situação, né? Não porque era humilhante, eu era muito amada, muito querida, minha família toda. Mas a gente precisava aprender algo. Então, um dia eu disse para ela que eu queria aprender a costurar assim como ela, né? E ela, então, disse para mim, olha, ensinar só para você é difícil, é muito monótono, mas você arruma mais algumas amigas que eu ensino para você. E por sorte, arrumei as próprias vizinhas dela ali, sobrinha, filhada dela, tudo ali, né, conversando, nós tínhamos mais ou menos a mesma idade, e ela deu o curso para nós. No momento que tinha folga das coisas que eu fazia na casa dela, né, como a empregada da casa, eu aprendi e aprendi muito bem, eu louvo a Deus todos os dias por ter aprendido. E depois que eu aprendi, eu deixei de trabalhar com ela e fui trabalhar com as minhas costuras, né? Eu devia ter por aí uns 14, 15 anos e me tornei, graças a Deus, uma muito boa costureira, né? Trabalhei muito, ajudei, porque todos nós trabalhávamos para ajudar a sustentar a família, a casa, porque nós não tínhamos de onde tirar. Lá na roça a gente plantava o suficiente para comer, para vender, para adquirir. Quando mudamos para a cidade, meu pai adoeceu, a gente não tinha mais o que fazer. Então, todo mundo começou a trabalhar muito cedo para ajudar a manter a casa. Aí, depois que aprendi, então, vou costurar. Trabalhei 3 meses com a costura, sem cobrar um centavo, para que eu pudesse treinar, né, para poder fazer o trabalho bem feito. Enquanto isso, minha mãe lavava roupa para os outros, para nos sustentar na escola. Por quê? Eu nasci em 53, então quando eu vim para a cidade, eu já tinha quase 11 anos. Então entramos atrasados na escola, eu e meu irmão mais velho, né? E muito difícil para cuidar de 6 filhos, praticamente assim a escadinha, né? Então, eu e meu irmão, nós trabalhamos muito e ajudamos a sustentar a casa. Meu irmão logo descobriu que ele ia ser comerciante, né? Que ele é comerciante hoje. E eu fiquei um pouco mais para trás, por ser mais nova também. E na Barra, eu estudei em Aragarças até a 7ª série. Vim para a Barra do Garças, que é só atravessar as pontes, né? Muito longe. Vim para a Barra, fiz a 8ª série. E a gente foi toda a vida assim, muito esforçado na escola, tanto é que eu não fiz 4ª série. Eu fiz até o 3º ano. Meu professor, graças a Deus, enxergou que eu tinha o potencial e já me colocou para a 5ª série, né? Naquela época tinha um exame de admissão. Eu fiz 3 meses de exame de admissão e consegui ser aprovada e fui para a 5ª série. Aí fiz aqui em Barra, 5ª, 6ª, 7ª. Aí fui para Aragarças, terminei, e na Barra, lá na Aragarças não tinha, mas aqui tinha o magistério e contabilidade. Eu sabia que para contabilidade eu não ia ser ninguém.
Então, vou para o magistério. Foi uma coisa assim, eu costumo dizer hoje que eu caí de paraquedas, né? Fiz o magistério, quando eu estava no último ano do magistério, me arrumaram uma sala de aula. Uma freira, que eu estudava na escola Madre Marta, e ela arrumou uma sala de aula para mim no estado, com ensino religioso. Trabalhei 8 anos estudando lá o último ano do magistério e já trabalhando na escola do estado, isso por volta de 74. E imediatamente me arrumaram uma sala de aula no Madre Marta, que fiquei por um bom tempo lá, trabalhando no estado, trabalhando no Madre Marta. De repente, precisava de professor de ensino religioso, em vários outros horários. Aí eu comecei a trabalhar os 3 períodos. Trabalhei mais ou menos de 8 a 10 anos os 3 períodos. Morando em Aragarças, trabalhando em Barra, não tinha ônibus, não tinha uma bicicleta para rodar, era na sola da botina mesmo, sabe? E eu louvo e agradeço a Deus todos os dias, porque hoje eu tenho a saúde que eu tenho, acredito que isso fez parte, né? As caminhadas, e era assim, era meia hora de prazo para ir em casa, almoçar, tomar um banhozinho correndo ali. E a minha irmã caçula, quando eu chegava em casa, ela já tinha arrumado a minha roupa. Eu não escolhi a roupa para vestir, porque não tinha tempo, né? Aquela comidinha regrada ali, correndo, a roupa já pronta em cima da cama, e eu já trocava e vinha embora de volta. Então, fiquei três períodos por um bom tempo. Depois, eu abandonei o período noturno e fiquei trabalhando manhã e tarde, né? E olha, eu digo hoje assim, eu caí de paraquedas, mas pensa numa coisa que eu amei. Se eu tivesse que voltar hoje, acho que eu voltaria. Então, aquilo para mim foi um grande bem, sabe? Eu sei que fiz um bom trabalho, custei para ser reconhecida realmente como a professora que eu era, né? Porque essa vida de professor não é fácil. Eu tenho consciência absoluta do trabalho que fiz, que foi um trabalho maravilhoso. Hoje eu encontro ex-alunos meus, médicos, advogados, promotores. Olha, isso para mim é bênção de Deus. Realmente eu fui a professora e amo de paixão essa profissão. Então essa para mim é tudo. Passado um tempo, aí casei em 81. Vivi 14 anos, né, com o pai dos meus filhos, adquiri 3 filhos, e graças a Deus são todos guerreiros, como eu fui, meus irmãos foram também. Hoje todo mundo estabilizado, 2 faculdades cada um, né? Eu fiz pedagogia e passado um tempo já, eu morei no centro da cidade, eu morei em outro bairro, não tinha casa própria, foi realmente uma vida muito sofrida. Quando eu mudei para cá, para esse bairro, tinha aqui as irmãs, a casa paroquial, então elas tinham uma vez por semana aula de bordado. E eu tinha uma vontade louca, porque eu já fazia um pouco de crochê e já costurava. Então eu achava que aquilo fazia parte também do meu trabalho de costureira, né? Comecei a aprender uns pontinhos aqui, uns pontinhos ali, tomei gosto pela coisa. E fui para lá, elas me chamaram, eu fui para aperfeiçoar um pouquinho o que eu já sabia. Acontece o quê? Com pouquinhos dias, eu peguei a ponta da meada e aí deslanchou, né? Aí, vou ajudar. Fiquei lá durante todo o tempo que tinha aquela escolinha, eu fiquei, aprendi e ajudei muitas pessoas também a aprender. Essa minha casa não tinha essa parte aqui, essa parte é de pouco tempo. Então, isso aqui era um contrapiso. E as filhas das vizinhas, dava ali para as 4 horas da tarde, a gente enchia isso aqui de amiguinha dos meus filhos, amiguinhos dos meus filhos, até os meninos vinham, né? E aqui a gente bordava, a gente conversava, a gente brincava, terminava aqui, tinha o jogo de bola aí na porta, que isso aqui era uma coisa de louco, com tanto menino, tanta criança brincando aqui na porta. Então, eu digo assim, eu ganhei e contribuí. Então, aí foi o começo, né? Eu queria aperfeiçoar o meu bordado. Eu sabia bordar já, mas eu não estava satisfeita,
porque o bordado, depois eu vou mostrar para vocês, ele tem o tal do avesso perfeito. E eu não sabia como fazer. E aí veio uma colega minha aqui, ela não vai nem lembrar disso, mas eu vou lembrar, faço questão de falar o nome dela. A Sandra, não sei se você conhece o Miro, catireiro, né? Ela um dia assim, não sei nem o que ela veio fazer aqui à noitinha. E eu falei para ela assim, ela também é artesã, né? Disse para ela, nossa, minha filha tem uma loucura para aprender a bordar. Mas ela queria aprender o bordado com o avesso perfeito, minha filha, né? Ela falou, não, manda ela lá em casa que eu ensino para ela, ela mora aqui no bairro. Ela foi lá, não sei se um dia, uma tardinha, assim, à noitinha, e não sei se no outro dia ela voltou. Ela veio de lá, craque, no bordado, né? E eu falei para ela, então, agora você é a professora da mãe, porque a mãe quer aprender o perfeito também, né? E aí, acabei de aprender com ela. Se você entrar na minha sala ali, ver os quadros que temos ali, foi nós que fizemos. O primeiro daqui para lá, praticamente foi ela que fez. Você entendeu? É um tecido mais delicado, diferente, né? E ela tinha mais prática do que eu, e a gente foi levando assim, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Aí, quando eu vi que eu ia aposentar, falei, agora é minha vez, né? Eu vou aperfeiçoar de verdade, eu quero aprender todas essas coisas. E aí, comecei fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E se vocês verem as obras que estão aí, alguns bordados que eu vendi para pessoas que foi para a Itália, levou, né? E São Paulo, já vendi alguns. Então, para mim, não é assim, falar assim, é pelo dinheiro. Não, porque eu tenho um salário que me sustenta, né? Mas eu tenho um prazer de fazer. E fiquei viciada. Então, quando eu ia para a cozinha, botava a panela no fogo, eu levava o bordado, punha em cima da mesa, mexia a panela lá, vinha cá, dava 2 pontinhos, aquilo já rendeu. Você entendeu? Faltava ficar doente o dia que eu não podia pegar no bordado. Aí parei de costurar para os outros, né? Porque quando eu comecei a lecionar já não dava mais tempo. E quando eu aposentei, em 2002, o meu propósito foi, agora eu vou trabalhar com artesanato. Então, eu vou aprender mais coisas, vou aprender mais pontos e vou investir no artesanato, né? Então, como eu tenho uma renda, eu não digo uma renda extraordinária, mas ela me ajuda muito, eu não vivo do artesanato. Mas eu faço por um prazer tão grande que ele acaba virando também um meio de me ajudar a render os meus trocos também, entendeu? Então, eu sou assim, e sou meio elétrica para essas coisas. Não me contentei só com aquele ponto, não, eu queria ir atrás de mais. Então, hoje eu faço bastante coisa, né? Os vestidos, eu coloquei aqui, esses vestidos são de aluguéis. Eu tenho quem entrou aqui no quarto para ir no banheiro, viu? Que a cama está lotada, né? Porque eu lavei, agora estou passando aos poucos, eu construo para alugar, né? Na época das festas juninas, então... Além do bordado, eu costuro, né? Costuro para minhas filhas, para minhas netas. E vai sobrando os retalhos, a gente vai investindo nos trabalhos com retalhos. E assim vai, né? Eu sou uma pessoa que sou muito feliz e eu falo, eu não reclamo, eu não acho que eu ganho pouco, eu não acho que eu sou infeliz. Eu me sinto uma pessoa realizada. Então, como é uma oficina, deixa eu apresentar para vocês alguns materiais que eu uso. Claro que a gente ainda falta bastante coisa, mas aqui, por exemplo, eu estou com essa toalha, que ela está no meio do caminho, né? Que eu ainda estou fazendo. Esse tecido chama etamine, tá? Algumas pessoas chamam de talagarça, mas ele eu chamo de etamine. Então, esse tecido é o mesmo esse que está embaixo, porém, esse de baixo, ele tem os buraquinhos menores. Quando tem os buraquinhos menores, o bordado, a tendência também é ficar menor. Então, quando você pega com os buraquinhos quadradinhos, que a gente fala, maiores, que é o que eu mais gosto, até devido à questão da visão, o bordado fica bem mais visível, porque ele fica maior, né? Então, esse aqui
é o linhão que a gente chama, né? O cânhamo grosso. Então, esse cânhamo, ele não dá para fazer, por exemplo, essa pintura que eu mando fazer, porque fica mais fácil para eu trabalhar. Porque quando eu não pinto, o que vai acontecer? Aonde eu for, eu vou ter que levar a revista, porque aonde eu vou, eu carrego meu bordado para estar trabalhando. Então, aí eu tenho que levar a revista e é contado ponto por ponto. Se você errou um ponto, você tem que desmanchar e voltar lá, porque senão ele vai ficar defeituoso, né? Esse é o cânhamo, esse não tem como pintar igual eu fiz aqui, certo? É o cânhamo, então eu trabalho pouco com ele, trabalho com ele mais para desfiar. É outro tipo de trabalho que depois eu vou te mostrar. Esse é o mesmo esse. Esse também é o mesmo, só que ele um pouco mais inferior e cores diferentes também. Então, tenho ele amarelo, eu tenho bege, que também é o mesmo, esse, a mesma textura. Esse é a mesma textura desse, que eu gosto muito. Esse vermelho é o mesmo cânhamo grosso que eu apresentei primeiro, só que ele tem uma goma a mais, então ele é muito crespo. Depois que eu comprei, eu até arrependi, mas a gente trabalha assim mesmo. Então, esses são, por enquanto, os tecidos que eu uso. Tem mais um tecido aqui. Aqui tem Aqui já é outro tipo de bordado, que depois nós vamos ver. Esse é linho, né? Ele é mais tampadinho. Eu gosto de usar muito também para desfiar, porque a vista já não dá muito. A gente borda ponto cruz nele também. Mas a minha vista já não está dando mais. Esse é o Oxford, muito usado hoje para roupa, para forro de mesa, para um monte de coisa. Então, eu gosto de bordar nele, inclusive nele, eu já bordei várias batinas de padre, entendeu? Ficaram lindas, lindas mesmo. Porque assim, eu queria ter tirado as fotos separado para mostrar para vocês depois, mas aí não deu, porque eu já tinha que revelar, né? Então, vou mostrar para você o que significa o avesso perfeito. Infelizmente, eu não tenho nenhum aqui que não seja perfeito, porque eu já me aperfeiçoei, né? Mas deixa eu pegar um pedaço que já está pronto, ou melhor, esse aqui fica até mais prático. O que você vai notar? Então, todos os pontinhos na mesma posição. Se você tem conhecimento com outras pessoas, eu quando aprendi era assim também, cheio de nozinho, né, de pontinha. Então, o avesso perfeito é quando ele não tem pontinha, ele não tem nozinho. Isso vai depender de como você começa o trabalho e de como você vai dar prosseguimento no trabalho. Porque se você começa de cima para baixo e volta o contrário, ele vai ficar todo atrapalhado, entendeu? Então, esse é o chamado avesso perfeito, tá? Ele fica todos na mesma direção, que fica muito bonito, muito aciado, né? Que fica o trabalho, fica maravilhoso, tá? Essa toalha, eu levei 4 meses bordando essa toalha, tá? Então, às vezes as pessoas falam, mas isso é muito caro. Não, não é que é caro, a gente também tem que dar valor daquilo que a gente faz, né? E agora eu vou mostrar para você, que eu vou fazer um pouco aqui para você ver. Esse é o chamado ponto cruz. Deixa eu falar uma coisa aqui. Ali eu coloquei 3 livros. Aqueles livros ali, eu digo assim, que eles são os meus mestres. Porque eu não, além da minha filha que me ensinou, eu não fiz curso nenhum, além do que eu falei antes, que eu aprendi lá na igreja. Caso contrário, nunca fui em lugar nenhum aprender nada. Mas a hora que eu vejo alguma coisa que me interessa, eu vou naqueles livros ali que são bem antigos, mas eles, hoje os bordados estão na moda de novo, então eu vou lá e eu pesquiso, eu acho tudo o que eu quero, tá? Então, tudo que eu praticamente sei também, eu pesquisei ali. Então, ali tem o primeiro tricô, o segundo são os bordados e o terceiro faz as costuras, né? Porque a gente borda e tem que saber um pouco da costura também para fazer os acabamentos. Atrás de você, por exemplo, tem os panos de prata, né? Foi uma encomenda que eu tive esses dias e já fiz uma meia dúzia, tá aí.
Então, porque assim, eu uno as duas coisas, a costura com os bordados, certo? Então, vamos ver. Para começar um bordado, a gente tira um pedaço de linha, mais ou menos assim, da meada, né? Que a gente vai lá e compra, essa aqui já tá gasta. E aqui você puxa o fiozinho assim e corta aí de 40 a 50 centímetros, porque se você colocar grande, ele vai dar trabalho para trabalhar. Uma hora embaraça, outra hora ele trança numa outra coisa, né? E dá trabalho. Então, a gente corta um pedaço que dê para você trabalhar sem que você se enganche em alguma coisa para facilitar o seu trabalho. Porque senão vira uma confusão com tanta linha, né? E aí eu já deixei um começado aqui. Essa toalha é grande, dá mais um pouquinho de trabalho devido ao tamanho, né? E deixei aqui. Então, o ponto cruz, aqui você vai ver, como eu já havia começado, eu digo assim, eu ensino às vezes as pessoas, ó, aqui eu estou de cima para baixo, tá? Aí vou como se fosse um alinhavo. Outras vezes eu brinco, estou fazendo uma caminhada, né? Agora, eu estou indo, estou caminhando, eu estou indo, certo? Aí, cheguei no último pontinho, porque essas outras cores já é outra cor de linha também, eu vou retornar da minha caminhada. Então, por onde eu vou passar? Eu vou mudar de rua, vou mudar de lugar? Não, eu vou pelo mesmo lugar. Então, nos mesmos buraquinhos que eu fui, são os mesmos buraquinhos que eu volto. Aí é que forma o ponto cruz. Por que chama ponto cruz? Porque ele forma uma cruzinha, entende? Às vezes, assim, para gravar fica difícil, porque fica miudinho, né? Aí tem o tal do sobe e desce. Você viu que esse eu fiz assim, de cima para baixo. Agora, para virar, né, para fazer o tal do avesso perfeito, para não deixar pontinha nem nozinho fora do lugar, eu vou de baixo para cima. Então, o outro eu fiz de cima para baixo. Agora, eu vou de baixo para cima. Estou caminhando de baixo para cima. Entende? É o ponto, sim, que eu acho mais lindo no bordado, porque se ele não tivesse pintado, eu ia contar os pontinhos e ele ia formar a figura do mesmo jeito. Por isso que eu acho que é incrível. Eu sei muitos outros bordados, mas esse é a minha paixão, porque quando eu termino, como terminei aquela toalha ali, né, que eu falo que é a toalha de Natal, que você olha assim, nossa, mas fui eu mesmo que fiz, né? Porque fica perfeito, sabe? Bonito, as tonalidades. Eu não sou muito boa de combinar cores. Então, quando eu quero fazer um bordado, às vezes eu estou copiando até de alguma revista, porque eu tinha estoque. Esses dias eu dispus, porque a internet ajuda muito, né? Então, já não vou mais precisar ficar comprando. Porque o artesão, ele fica viciado. Toda vez que você desce na rua, você traz um tecido, você traz uma linha, você, sabe, compra uma revista, é um vício que a gente pega. Então, eu dispus das minhas por causa que agora a gente acha na internet, certo? E, como eu estava falando, eu acho que o ponto cruz, ele deveria voltar mesmo com força total. Infelizmente, a moçada de hoje já não quer mais, né? E é por isso que a gente tem que passar para os outros, porque senão vai acabar, né? E a gente precisa ensinar novas pessoas. Daqui uns dias eu não dou conta mais, né? E eu digo assim, que todo mundo deveria saber um pouquinho. Essa técnica aqui, ela é chamada pontos trançados. Então, primeiro a gente desfia o tecido, pode fazer em qualquer tecido que dê para desfiar. Eu peguei o Oxford, porque eu já não tinha mais outro tecido que fosse melhor para desfiar. Então, como eu falei que eu bordei várias batinas de padre, então eu bordei todas desse tecido chamado Oxford. Então, é o chamado pontos trançados. Então, esse ponto eu achei muito bom de fazer, muito fácil,
que também pesquisei lá naqueles livros, né? E ele é uma técnica diferente, mas muito simples, muito fácil de fazer e fica muito bonito. Se você quer fazer numa toalha, se você quer fazer na roupa, você pode bordar blusa, pode bordar saia, pode bordar o que você quiser com esse ponto. Então, ele é assim, você pega uma certa quantidade, aqui eu não vou contar, porque senão vai tomar muito tempo, mas você pega, vamos supor, oito fios, você divide no meio, dá 4, aí você pega, passa ele para trás, gira a agulha e traz ele para frente, você entendeu? E aí, ele acaba ficando assim, olha que bonito que fica, eu acho lindo. Aí, de novo, né? Você pega, leva a agulha para trás e traz de volta. Então, esse ponto aqui, eu falo ponto alinhável, porque ele é uma caminhadinha de novo, né? E ele faz parte desses pontos trançados. Então, é como se eu fosse alinhavando. Eu vou até fazer maior para ficar mais fácil da visibilidade. E essa linha que eu estou usando é a Camila, ela é de novelinho assim. Ela já é diferente desse que eu estava usando, que é meada, tá? Então, ela é uma linha mais grossa, para ficar mais visível também. Então, esse eu chamo de ponto alinhável. Então, eu vou como se eu estivesse alinhavando, certo? E coloquei uma linha branca no vermelho, que é para destacar também, para ficar bem visível. E ele vai assim e volta também no mesmo lugar como o ponto cruz. Porém, ele não fica igual ao ponto cruz, certo? Então, olha como que ele vai ficando bonito. Aí, quando você volta, aí que vem a beleza. Eu aprendi, acho assim, que ele é bem mais fácil, certo? Eu vou fazer só um pedaço aqui, só para mostrar para vocês como que ele é de uma facilidade incrível. E o branco no vermelho também casa muito bem, né? Fica bem bonito. Agora, eu volto no mesmo lugar, entendeu? Ele vai formar também uma cruz, que não é o ponto cruz, certo? Isso aqui, eu bordei muitas roupas com esse tipo aqui. E se eu quiser fazer ele maior, ele fica mais largo, mais espaçoso, e ele dá uma outra visão. Que aqui ele fica bem parecido com o ponto cruz. Então, esse é o ponto ajur. Então, esse eu estou fazendo no linho, né? Eu desfiei o linho e estou bordando no linho. Ele fica todo retinho, todo de buraquinho, bem delicado. E também você pode fazer em toalhas, pano de prato, você pode fazer em roupas. A gente vê muitas blusas com esse pontinho chamado ajur. Há pouco tempo alguém procurava, quem sabia fazer, porque a pessoa queria que fizesse. Então, desde que você vai seguindo retinho, para não deixar entortar, ele é muito chique, ele fica muito bonito, feito em qualquer peça. Pano de prato, saia, blusa, fica muito bonito. E aqui eu estou usando também uma linha mais grossa, que é aquela linha Camila, né, de novelinho, que é para ficar mais aparente. Aí depois que a gente termina a peça, aí a gente vai fazer também um acabamento bonito, com renda, com viés. Esse é o que ajuda a incrementar a peça. E fica muito bonito. Então, eu quero deixar registrado aqui que eu estou muito feliz com a direção do Divino, né? E peço a Deus, assim, que ilumine, porque eu acho que a academia precisa, né, de uma pessoa que tenha o perfil, que tenha a vontade, a sede de fazer com que a arte vá para frente.
né? E que, já disse para ele ontem que ele me ligou, né, para dizer que vocês já estavam aí, quero dizer para ele assim, eu não sou a pessoa, eu não sou escritora, eu não sou poeta, mas eu sou artesã, eu acho que eu estou dentro do ramo, né? E assim, no que precisar, é só me comunicar, né? Eu tenho, assim, às vezes, esse mês, por exemplo, é o mês que eu estou de folga, que a mãe não está aqui. Quando a mãe está, até trabalhar aqui no ateliê eu trabalho pouco, porque a atenção é voltada para ela, né? Mas, assim, mês que vem, por exemplo, eu já não posso, porque ela vai estar aqui. Então, assim, o registro de que eu quero que a academia deslancha. E eu tenho muita esperança que com ele, né, pelos pensamentos que eu estou vendo, a coisa vai andar. Um outro registro que eu quero fazer aqui é que essa semana que passou, faleceu o meu colega José Juarez Guimarães, que também era da nossa academia, era o único homem, né, na nossa academia, e que ele deixou assim, um legado muito grande, né? Então peço a Deus assim né, que ele esteja sempre em bom lugar, porque era uma pessoa muito divertida. Antes ele era artesão, depois ele deixou de fazer as artes, né, porque ele era funcionário do INCRA, aí aposentou, mas ele se dedicou muito aos assentamentos, principalmente assentamento Serra Verde, né? E assim, uma pessoa muito alegre, muito divertida, pessoa contadora de piada, era um mineiro mesmo daquele assim, de muita alegria, né? E eu fiquei muito triste porque ele era praticamente o meu conselheiro, né? Tudo que a gente, assim, às vezes conversava primeiro com ele para levar as ideias, né? E quero agradecer também as minhas colegas da Associação Mãos Criativas do Vale do Araguaia, né? Que são umas guerreiras junto comigo, né? E que a gente tenta de todas as formas manter essa associação de pé. E assim, eu tenho um sonho para o futuro, que pode às vezes ser um futuro que não seja no meu tempo, mas que seja no tempo de uma geração que está vindo aí, né? Eu acho que a minha cidade, Barra do Garças, que eu amo de coração, cidade bonita, né? Ela precisa ter um lugar aonde os artesãos da nossa cidade, que seja ele músico, poeta, artesão de bordado, costura ou qualquer outra coisa dentro da arte, que ele possa deixar ali os seus, né, os seus trabalhos, as suas peças, né, para que seja conhecido do público, porque até hoje a gente não tem, né? Se a academia for um lugar desse, eu vou vibrar. Mas se porventura não for na academia e tiver um outro lugar, porque eu acho que o artesão precisa disso, ele precisa de apoio, né, de pessoas que ajudam a direcionar o lugar para que a gente possa negociar. Eu digo que as nossas artes, elas viajam e levam o nome da nossa cidade, do nosso estado, né? Eu vou em alguns lugares e eu vejo que tem trabalho da gente lá. E todas as vezes que eu viajo, é um dos primeiros lugares que eu vou, eu quero ver onde é que tem arte. É lá que eu quero, né? Então, assim, eu espero isso das nossas autoridades, porque eles têm poderes, nós é que não temos, né? Mas eles têm condições de fazer isso. E se fosse juntar em Barra do Garças as pessoas que fazem as coisas, olha, era gente demais. Então, precisaria reunir esse povo e dizer, olha, eu tenho um lugar reservado para que vocês possam depositar ali os seus trabalhos, né? E a gente contribui para ir lá, para ajudar a vender, para fazer qualquer coisa assim. Eu penso assim e no que me tocar, eu estou disposta a contribuir, a dar a minha participação. Eu agradeço muito a vocês e voltando lá no Divino, eu acho que esse projeto está sendo assim um meio de que a gente seja visto, né? Porque até agora a gente ficou escondido, né? Trabalhando dentro das casas da gente e poucas pessoas sabem que a gente faz. Então esse projeto eu acho que veio assim para acalhar, né? E fazer com que a gente seja visto e reconhecido no nosso estado, nosso município, no nosso país. Eu agradeço muito, agradeço a vocês por ter, né, contribuído também, que eu acho que isso é muito importante.